Olá, tudo bem? Você presta atenção ao seu estômago e ao funcionamento do seu intestino? Pois saiba que os cuidados com o sistema digestivo são muito importantes para manter a qualidade de vida e evitar uma série de doenças. E hoje eu recebo o cirurgião gástrico Gustavo Rachid para explicar sobre os cuidados com o aparelho digestivo. Mas antes da gente entender quais são esses cuidados, eu te convido para assistir uma reportagem. A Rogéria, que trata da diverticulite há cerca de 10 anos, contou quais foram os primeiros sintomas. Quando começou minha doença, o meu problema, nós não sabíamos o que era. Eu não sabia, porque começou muito cedo. Mas os primeiros sintomas foi muita dor no intestino, dificuldade de ir ao banheiro, um mal-estar muito grande. E depois, quando a crise vem, é uma dor muito forte na barriga que você não consegue identificar o lugar. A comerciante falou ainda quais são os principais cuidados para quem sofre com a diverticulite. A alimentação a gente precisa cuidar, porque quando você tem divertículos, as coisas que são difíceis de digestão não passam, ficam presas no divertículo. Então, algumas coisas eu preciso evitar. Eu evito peixe inteiro, semente de framboesa, e o estresse também, a gente não pode ficar muito estressado. E o medicamento depende de cada caso. Eu uso um medicamento de uso contínuo. No caso da Rogéria, foi preciso inclusive uma cirurgia. Algumas alterações na rotina também foram necessárias e a comerciante falou sobre a importância da prevenção. Então eu tirei uma parte do sigmoide. Depois foi uma recuperação de cirurgia, como outra qualquer, dá um pouquinho de trabalho e tal, mas não é nada insuportável, dá pra gente passar tranquilo. O que eu acho que as pessoas precisam é de 40 anos pra frente fazer a colonoscopia, que agora os médicos estão pedindo mais cedo. Se isso eu tivesse feito, a gente teria descoberto mais cedo, teria sofrido menos, ou talvez nem precisasse da cirurgia, porque quando é descoberto mais cedo, você não precisa fazer a cirurgia, só com o tratamento e acompanhamento consegue levar. Mas isso é o principal, as pessoas irem ao médico, fazerem colonoscopia e prestarem atenção no próprio organismo, porque ele te avisa. Recuperada, Rogéria deixa uma mensagem para quem sofre desse problema. Para ficar livre das dores e do incômodo, vale muito a pena. E depois disso, aí a gente faz o acompanhamento e eu não tenho mais problema, não tenho. Não tenho mais nada para reclamar assim da doença. Se eu abusar, aí é complicadinho, mas a gente sabendo, cuida direito da alimentação, dorme melhor, faz atividades que não causam estresse, eliminar um pouco o estresse, porque o estresse também faz você ficar doente do intestino. E eu era bem estressada por causa da minha profissão, tá? Eu trabalhava na cozinha do meu restaurante. Aí depois que eu fiz a cirurgia, do tratamento, eu diminuí isso, aumentei a atividade física e cuidei da alimentação. Aí tudo melhorou. Que bom que a Rogéria descobriu, tratou e agora leva a vida aí com mais qualidade. Dr. Gustavo Rachid, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor, para a gente começar, nós acompanhamos na reportagem que a nossa personagem precisou inclusive passar por uma cirurgia. O que é a diverticulite? Então, a doença diverticular, elas são pequenas falhas na parede do intestino grosso, né? E o lado mais acometido é o lado esquerdo, que nem ela falou, no lado do sigmoide, porque esse lado é o lado onde tem maior pressão das fezes que ficam dentro do intestino contra a parede do intestino. Então, com o tempo, com essa pressão, vai formando pequenas saculações, pequenas bolinhas para fora do intestino e que pode ocorrer algum tipo de complicação dessa doença diverticular que a gente chama. A doença diverticular, assim, ter divertículos não é um problema. O aparecimento do divertículo é comum com a idade, ele faz parte de um envelhecimento natural do intestino. O problema é quando esses divertículos começam a ter complicações. As principais complicações são inflamação e o sangramento. A inflamação é mais comum do que sangramento, mas ele pode ocorrer sangramento espontâneo, assim. E aí tem vários tratamentos, tem várias maneiras de abordar a doença, né? Entendi, doutor. E é possível evitar essa doença? Tem como prevenir?
Tem como prevenir. A prevenção vai muito do estilo de vida, do estilo de alimentação, do funcionamento do intestino, de como você se alimenta, de como você trata o seu organismo. Essa é a principal função da prevenção, porque, na verdade, se você fizer uma colonoscopia em 10 pacientes com 70 anos, 6 ou 7 vão ter divertículos. Mas uma pequena parte desses pacientes que têm divertículos vão ter as complicações dos divertículos. E, normalmente, quem tem as complicações são aqueles que têm um estilo de vida mais complicado. E todas as pessoas que têm diverticulite necessariamente precisam operar ou não? Alguns dá para tratar. Inclusive a nossa personagem falou, né? Isso. Se ela tivesse descoberto antes, ela não teria operado. Não, o tratamento cirúrgico é a última instância, né? Tá. É o último recurso que a gente tem. Normalmente a gente começa tratando, nas crises agudas, a gente trata com antibiótico, com repouso do intestino, com alimentação, e aí a gente vai tentando corrigir aqueles fatores que levaram o paciente a ter a diverticulite. Então, o estilo de alimentação, o funcionamento do intestino, a quantidade de água que você bebe, e a gente vai tentando inserir na vida desse paciente algumas medidas de forma que ele não tenha mais crises. O que vai determinar se esse paciente vai ser cirúrgico ou não é justamente a frequência com que você tem as crises, entendeu? Então, assim, ou crises muito graves, Entendi. porque essa crise de inflamação do intestino pode, em algumas vezes, perfurar o intestino. Poxa. E isso levar até uma cirurgia de emergência, que é o que a gente tenta evitar a todo custo. E quais são os principais sintomas dessa crise? Como que a pessoa percebe, de repente, que ela está passando por uma crise por conta da diverticulite que já avançou, né, para diverticulite? Isso. Nos casos de diverticulite aguda, a dor é o principal sintoma. Então, é uma dor localizada, normalmente no pé da barriga, do lado esquerdo, que é o segmento mais comum, mais acometido do intestino, é o sigmoide. Então, é uma dor do lado esquerdo. É uma dor de forte intensidade, ela vai piorando ao longo dos dias, das horas, né? Então, dá 1, 2, 3 dias, o paciente acaba pedindo ajuda no hospital. Alteração do intestino, então às vezes o paciente pode cursar com diarreia ou constipação, às vezes pode ter sangramento nas fezes e a gente pode ter também muco nas fezes. Então esses são os principais sintomas, febre, né, mal-estar, sensação de fadiga. É sempre bom investigar. Sempre bom. E você, está cuidando direitinho do seu intestino? Na volta do intervalo a gente segue com outras dicas bem especiais. A gente volta já. Estamos de volta. Os cuidados com o sistema digestivo é tema do De Bem com Você de hoje, com o cirurgião gástrico Gustavo Rachid. Você sabia que manter a saúde do sistema digestivo em dia melhora também a nossa imunidade? Doutor, qual que é essa relação? As emoções também afetam o nosso estômago? Muito, né? Então, assim, o aparelho digestivo, de maneira geral, ele é sede de muita, que a gente chama de somatização, né? Então, tem várias doenças que a gente somatiza, né? Doenças psicológicas, psiquiátricas, transtornos de ansiedade, depressão, tudo isso vai refletir também no nosso aparelho digestivo. É igual quando você tem toma um susto e dá vontade de ir no banheiro. Entendi. Isso aí é uma somatização. É um reflexo. É um reflexo, né? Então, assim, é uma descarga adrenérgica muito forte, você tem aquela reação de fuga e luta, e a descarga de adrenalina faz com que o seu intestino libere o que está ali preso. Então, isso é um exemplo clássico, entendi. né? De repente, uma pessoa que sofre com muitas dores de estômago, e aí ela acaba se automedicando. Pode ser o psicológico dela, melhor, ela, claro, procura o gástrico, né? Tira essa dúvida, mas procurar também um psicólogo, né? Fazer alguma terapia. O importante aí é o médico. O médico vai, através dos exames, através de uma boa consulta, um exame físico, um exame complementar que seja, vai conseguir diferenciar se aquilo é uma dor orgânica, né? Se o paciente tem aquela dor, por exemplo, é de uma úlcera gástrica, de uma pedra na vesícula, ou se aquilo é uma somatização de estresse e ansiedade. Em relação com as emoções. Isso, aí é importante sempre passar no médico e o médico vai conseguir diferenciar, normalmente. Então, se você tem todos aqueles sintomas, tem a dor, mas você tem os exames normais, tem um estilo de vida, de alimentação ok, aí o médico vai falar para você, ó,
vai procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar disso, porque você está somatizando o estresse e a ansiedade. Entendi, doutor. E o refluxo? Como é horrível aquela sensação da comida, dá a impressão que ela volta depois de algum tempo que a gente consumiu, né? Pode indicar, de repente, aí o sintoma de alguma doença? Então, o refluxo gastroesofágico, ele também está muito ligado ao seu estilo de alimentação. Tem algumas substâncias nos alimentos que fazem com que essa válvula que existe entre o esôfago e o estômago relaxe. E aí você está com o estômago cheio, né? Esse estômago tem o alimento e tem o ácido que o estômago produz. De alguma maneira, algum alimento, algum remédio, algum fator como tabagismo, etilismo, faz com que essa válvula que a gente tem, ela relaxe e o conteúdo do estômago, juntamente com o ácido, volta para o esôfago. O esôfago, ele não tem o mesmo revestimento interno que o estômago tem. Entendi. Então, o estômago... Por isso aquele incômodo, isso, da sensação de que está queimando mesmo. Queimando, exatamente, mas é uma reação química mesmo. Porque a acidez, quando sobe no esôfago, como ele não tem esse revestimento interno capaz de receber o ácido, aí você tem os sintomas de queimação. Entendi. E existem refluxos tão fortes, intensos, na verdade, que eles são confundidos, inclusive, com um infarto, né? Sim. Por que isso acontece? Porque quando o ácido reflui para o esôfago, ele também não gosta. E ele tenta se livrar desse ácido que refluiu. Então ele faz o que a gente chama de espasmo esofagiano. O esôfago é um tubo muscular, então ele contrai. Na hora que ele contrai com muita força, dá uma dor forte aqui, que a gente chama de retroesternal no peito, né? Que é bastante confundida com o infarto. Então isso aí faz parte do que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então às vezes o paciente chega no pronto-socorro com dor no peito e não é infarto. Às vezes é um refluxo. Entendi. É bom investigar. E existem diversos tipos de hérnias, né? Quais são os diferentes tipos e todas são tratadas da mesma maneira ou cada um é uma maneira específica? Hérnias de parede abdominal, você diz? Isso. Então, as hérnias, elas são defeitos da parede abdominal. Tem alguns lugares mais comuns, né? Então, toda essa linha média, né? Principalmente acima do umbigo, é uma área de fraqueza natural que a gente tem. E nas regiões inguinais, aqui na virilha, são as mais comuns. Tem um outro tipo que é das incisões cirúrgicas. Então, se o paciente às vezes fez uma incisão, fez uma cirurgia, aquela área da cicatriz da cirurgia também é uma área de fraqueza e também é uma sede relativamente comum de falha, de hérnia. Hérnia é um defeito, a gente chama hérnia de defeito. Então, quando tem um defeito na parede abdominal, o conteúdo de dentro da cavidade abdominal tenta sair por esse defeito. Às vezes ela aparece na barriga da maneira externa, né? A gente consegue ver aquele relevo. E algumas voltam também depois da cirurgia. Falta de cuidado do paciente? Tem um monte de fatores, né? Então, obesidade, tabagismo, o paciente que opera, não faz o cuidado pós-operatório, o repouso do pós-operatório direito. Tem falhas técnicas também, né? O médico usa uma tela inadequada, um fio de porque sutura inadequada. Porque a tela que segura, né, aquele relevo, que a gente pode falar assim, né, de uma maneira bem, um relevo. O relevo, a cirurgia consiste em fechar o defeito. Fechar, sim. Então a gente solta todo aquele defeito, reduz o defeito, fecha a parede abdominal e coloca uma tela. A tela, ela vai aderir ali ao tecido, aos poucos ela vai se incorporando ao tecido e ela faz uma fibrose. Essa fibrose é o que segura a parede abdominal íntegra e impede a hérnia de voltar. Tá certo, doutor. E colonoscopia? É um exame que muitas pessoas têm medo, evitam ao máximo, mas é um exame fundamental para saber a saúde do nosso sistema do intestino, né? A colonoscopia é um exame sensacional, porque é um exame simples, fácil, acessível, indolor. O chato da colonoscopia, que as pessoas ficam com um pouco de receio, é o preparo. Sim, porque você tem que tomar um líquido que faz uma diarreia para limpar o intestino e o médico conseguir ver. Mas ele traz tanto benefício, prevenção de câncer de intestino principalmente, né? Então, a gente tem escutado bastante nos últimos dias. O screening, o rastreamento, né, de câncer de intestino tem diminuído a idade que a sociedade tem preconizado, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia também, né? Então a gente tem diminuído a indicação do exame, né, cada vez mais cedo, porque a gente tem visto uma prevalência
do câncer de intestino cada vez mais alta e em pacientes mais jovens. Qual que é a faixa etária ideal para começar, para realizar o primeiro exame quando não tem nenhuma queixa, né? Um exame preventivo de colonoscopia. Então, o exame preventivo ele vai variar de acordo com o seu histórico familiar. Então, se alguém na sua família, parente de primeiro grau, já teve câncer de intestino, ou se você é tabagista, a gente começa a fazer aos 40 anos. Ah, tá. Ou 10 anos antes do caso controle. Então, você vai falar assim, minha mãe teve câncer de intestino com 45. Você começa com 35. Agora, se você não é tabagista, não tem obesidade, não tem sedentarismo, não tem histórico familiar, a gente começa aos 45. Tá. Quem tem histórico familiar e tabagista aos 40, a cada 2 anos. E quem não tem histórico familiar e não tem nenhum outro fator de risco, a cada 5 anos. Ótimo, muito obrigada, doutor. Tenho certeza que está esclarecendo aí inúmeras dúvidas em casa também. E a gente volta já já com outras dicas bem bacanas. Fica aí. Estamos de volta. O cirurgião gástrico Gustavo Rachid é o convidado do programa de hoje para falar sobre a importância do diagnóstico correto e precoce no tratamento das doenças do aparelho digestivo, que é responsável pela ingestão, digestão e absorção dos alimentos nutricionais fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Doutor, nós sabemos que o aparelho digestivo é a porta de entrada da nossa saúde. Alguns alimentos devem ser evitados, né? Quais são esses alimentos? Então, é exatamente isso que você falou, né? A nossa porta de entrada para tanto a parte nutricional, a parte imunológica, a parte de microbiota intestinal, né, é muito influenciada pelo nosso estilo de alimentação. Tem alguns alimentos que deveriam ser bastante evitados, né? Então, assim, para resumir bem, gordura vegetal hidrogenada, que a gente chama, isso significa óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, margarina, que são essas gorduras artificiais. Elas são extremamente nocivas para o nosso organismo, tanto o estômago, o intestino, altera a sua flora intestinal, altera seus hormônios. É uma gordura artificial, a gente não é feito biologicamente para reconhecer essas gorduras. E elas foram introduzidas na nossa alimentação junto com a industrialização dos alimentos. Né? Na década de 70, 80, a gente consumia muita gordura de origem animal e a gente passou a consumir gorduras hidrogenadas, que a gente chama gordura artificial, gordura de vegetais. Nosso corpo não é feito para reconhecer direito essas gorduras. Então, isso aumentou muito a incidência de doença cardiovascular, aumentou muito a incidência de câncer, né, de maneira geral, especialmente do intestino, de cólon. O outro alimento são justamente os produtos industrializados, que a gente chama de processados e ultraprocessados. Então, para a pessoa entender em casa, é simples. Tudo que está numa caixinha longa-vida, tudo que está num pacotinho que tem prazo de validade para daqui a 3 meses... tem muita química lá que faz mal para você. Então, assim, por exemplo, bolacha recheada, refrigerante, salgadinho, pão de forma, né? Se você for ler os ingredientes ali, você vai ver gordura vegetal hidrogenada, farinha, normalmente farinha de trigo, e acidulante, conservante, estabilizante, aromatizante. Então, todas essas substâncias químicas, a longo prazo, vão causando danos na sua saúde e a porta de entrada é o seu aparelho digestivo. Tá certo. E o café? O café costuma ser o vilão, mas é uma delícia, né? Mas, assim, só não pode ir em excesso? O cafezinho tá liberado? Tá super liberado. Ah, que bom. Café é uma bebida ótima, assim, lógico, tudo em excesso faz mal, Sim, né? até água em excesso faz mal. Mas o café, ele tem muitas substâncias boas no café. O café estimula a sua mente, o café estimula o seu intestino a funcionar, o café estimula o seu estômago a esvaziar de maneira mais adequada. Então, a cafeína, especialmente, ela tem os seus benefícios. Lógico, não pode exagerar. Sim. O recomendado é mais ou menos ali até 4, 5 doses de café por dia. Isso é o normal.
Tem que tomar um Perfeito. pouco de cuidado com os cafés de cápsula. Sim, porque eles são mais fortes, né? Não, é o contrário. Ah, é? Você tem que tomar café, o café por infusão, o café de coador, Ah. ele tem mais cafeína, ele é mais concentrado em cafeína. Poxa, sempre achei talvez por causa do sabor, né? Isso, o sabor do outro é mais intenso, mas a quantidade de cafeína É menor. no de infusão é maior. No de cápsula, você tem que tomar cuidado com a cápsula, por causa do alumínio. Entendi. Tem alguns trabalhos que mostram que aquela máquina com a pressão e o calor diretamente na cápsula de alumínio libera o alumínio. Melhor fazer o cafezinho Isso, tradicional, que é uma aquele, delícia, né? Principalmente esse quando a mesmo. gente recebe visita em casa. Esse mesmo. Doutor, e a vesícula? Ela costuma apresentar alguns problemas, né? Para que serve e quais são os sintomas de que algo não está bem com a vesícula? A vesícula, ela é um reservatório de bile, né? A gente produz bile, o fígado produz a bile, a gente produz mais ou menos entre 600, 700 ml de bile por dia. E essa bile que é produzida no fígado, ela é estocada, uma pequena parte ali, em torno de 30, 40 ml no máximo, na vesícula. Tá. Quando você come, o seu estômago manda uma mensagem para a vesícula contrair, para a vesícula contrair e jogar a bile lá na frente, no duodeno, logo depois do estômago. Tá. A bile serve para digerir gordura, ela é como se fosse um detergente. Ela emulsifica, ela quebra as moléculas de gordura e facilita a absorção da gordura. Então a vesícula ela é só um reservatório. Algumas pessoas começam a desenvolver cálculos na vesícula. E às vezes até retiram a vesícula. Isso. Então, quando a vesícula ela forma cálculos, é porque ela já não está mais funcionando como um reservatório. Tá cumprindo a função. Ela já não está cumprindo a função dela, então ela começa a criar problemas. Por quê? Porque os cálculos eles podem impactar na saída da vesícula, gerando uma dor aguda, que vai levar você para uma cirurgia de emergência, que a gente chama de colicistite aguda. Ou esse cálculo pode migrar para o canal da bile principal e obstruir lá embaixo na saída, onde ele faz uma confluência com o ducto pancreático. E aí ele obstrui o ducto pancreático também e faz uma pancreatite aguda. 80% das causas de pancreatite são cálculos que migraram da vesícula para entupir lá embaixo na saída junto com o pâncreas. Entendi. E os procedimentos cirúrgicos estão cada vez mais modernos. Cirurgia do aparelho digestivo com robô, ou com o auxílio do robô, né? Já é uma realidade? Sem dúvida nenhuma. O robô veio para ficar e o robô tem um benefício muito grande em algumas situações específicas. Ainda é uma tecnologia cara, né? Ainda não é muito acessível, mas para alguns casos é uma ferramenta fantástica e o paciente sai muito beneficiado por isso. Ótimo. Bom, e para a gente concluir, nós preparamos um quadro aqui com algumas dicas, né, de como melhorar a saúde intestinal. Consuma a quantidade ideal de água de acordo com a sua massa corporal. Tem uma conta aqui, né, doutor? Vamos lá, próxima tela, por favor, Matheus. Olha lá, 35 ml de água para cada quilo de peso. Isso aí é uma média, né? Um número para a gente se basear, mas isso vai variar muito de acordo com a atividade da pessoa, se ela faz atividade física, se ela trabalha dentro de um ambiente fechado com ar-condicionado. Mas é uma média para você... Mas o consumo da água é fundamental. Sim, sem dúvida. Para o bom dúvida. funcionamento do intestino. Ajuda demais. Ótimo. A próxima, por favor. Consuma alimentos ricos em proteínas e gordura saudável. Quais alimentos, doutor? A gente pode dar um exemplo aqui. A proteína, no caso, seria a proteína de origem animal, né? Que é uma proteína que biologicamente a gente é feito para ingerir e é o que evoluiu a nossa espécie de maneira geral. E a gordura saudável, que está exemplificada aí, é aquela gordura do abacate, a gordura do coco, a gordura da manteiga, a gordura do queijo, a gordura das castanhas, né? A gordura do azeite. Ótimo. São gorduras que ajudam demais o seu intestino funcionar. A gente fica falando muito de fibra, né? A mídia fala muito de fibra, mas a fibra, ela é uma parte só, uma parte. Uma pequena parte. Ela faz parte do contexto, mas às vezes é muito melhor você investir numa gordura saudável para o seu intestino funcionar do que a fibra, porque a fibra ela vai aumentar demais o seu bolo fecal e isso pode levar até um quadro de diverticulose. Entendi. Vamos para a próxima. Evite produtos industrializados e ultraprocessados, nós já falamos aqui, né? A questão dos biscoitos, enfim, recheados. Descansar adequadamente ajuda no funcionamento do intestino. Isso é interessante, porque assim, o intestino ele precisa de repouso. A gente não é feito para comer de 3 em 3 horas. O intestino fica sobrecarregado com isso.
Olha só. A gente é feito para comer 2, 3 refeições por dia. E deixar ele cumprir ali o processo natural. Faz parte do repouso, o repouso faz parte do bom funcionamento do intestino. E o sono também é fundamental nesse processo, né? Dormir adequadamente, dar um repouso para o seu aparelho digestivo também faz parte dessa... Evitar o estresse e praticar atividades físicas. Isso. Pronto, tá aí, a receita para uma saúde em equilíbrio. Doutor, muito obrigada pela sua participação, foi ótima. Eu que agradeço. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!